Caros colegas, bom dia. É com grande alegria que eu dou início a esse nosso segundo encontro de Direito Público da Escola Paulista da Magistratura, para debatermos o tema Estado de Exceção e Direito Administrativo. Esse tema foi objeto da tese de livre docência do Dr. Luiz Manuel Fonseca Pires, magistrado e colega da Fazenda Pública de São Paulo. Eu saúdo o eminente desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortes, digníssimo presidente da Escola Paulista da Magistratura, cumprimento que estendo aos demais membros da diretoria da nossa querida escola, os quais apoiaram desde o princípio a iniciativa desses encontros, preocupados em fomentar os debates de interesse de direito público, cientes também da importância do diálogo para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Não é à toa que a escola é chamada do nosso segundo lar, pois, além dos conhecimentos técnicos, nós adquirimos também conhecimento humano, e é essa preocupação que permeia a atuação da EPM em todos os ramos do direito. Eu cumprimento os colegas magistrados, Maria Isabel Romero Rodrigues e Antônio Augusto Galvão de França, eminentes juízes que comigo dividem a coordenação do Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda Pública, carinhosamente conhecido por CAJUFA, que é o lar dos magistrados da Fazenda Pública de São Paulo. Por fim, não menos importante, pelo contrário, mais importante da manhã, eu rendo as minhas homenagens ao Luiz Manuel, honroso expositor do tema de hoje, magistrado querido e respeitado pelos seus pares. O Luiz Manuel é um magistrado que representa o que de melhor nós temos na Justiça Paulista. Ele tem uma forte formação humanista, não se furta ao debate, com coragem de expor as suas ideias, sem poupar a suscetibilidade de quem o ouve ou lê, mas sempre de forma muito respeitosa e cortês. Luiz, é uma honra para todos nós dividirmos esse espaço com você, que sempre tem muito a nos ensinar e nos fazer refletir. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao colega Antônio Augusto, que fará a exposição do currículo do Luiz, e depois um breve apontamento sobre o trabalho. Bom dia a todos. Muito obrigado, Paula, nossa querida e eminente coordenadora do Centro de Apoio aos Juízes e Juízes da Fazenda Pública, Maria Isabel, nossa coordenadora adjunta, minha colega também como coordenadora adjunta, Luiz Manuel, que aqui é um palestrante, mas antes de tudo é um colega na coordenação da CAJUFA, um amigo desde o tempo da graduação, colega de concurso do 173, e juiz de direito à frente de varas da Fazenda Pública, meu colega no Fórum da Fazenda Pública já há um bom tempo, né? O Luiz Manuel que já está há mais de 10 anos à frente das varas da Fazenda Pública. É uma honra e uma alegria fazer essa breve apresentação. Professor Dr. Luiz Manuel Fonseca Pires, livre docente, doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo também por essa mesma universidade, juiz de Direito já com 20 anos de carreira na magistratura aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, publicou diversos livros, dentre os quais Controle Judicial da Discricionariedade Administrativa, e um que especificamente eu gosto bastante, que é Moradia e Propriedade, um breve ensaio sobre os conflitos humanos. E agora, nesse momento que eu entendo como histórico, porque estamos na exposição de ideias que encontram ressonância num livro que acaba de ser lançado pelo professor Luiz Manuel, pela editora Contracorrente, que é Estados de Exceção à Usurpação da Soberania Popular. Livro esse que é derivado da tese de livre docência do professor Luiz Manuel, que eu tive a honra de ter acesso ainda no prelo, e também tive a honra de acompanhar a defesa da tese, feita diante de 5 professores doutores, expoentes do direito administrativo, da filosofia do direito, pensadores de matrizes teóricas diferentes, que, sem aliviar para o professor Luiz Manuel, aprovaram a tese com muitos elogios, e isso somente reforça a excelência desse trabalho acadêmico que nós iremos tratar agora. Também quero dizer de pronto que, por meio dessa obra, na minha modesta opinião, o professor Luiz Manuel atinge o mais elevado patamar do pensamento jurídico brasileiro. E isso se dá de uma forma muito peculiar através de uma alta costura entre ciência política,
entre filosofia do direito, direito constitucional, direito administrativo. E nessa costura, o professor Luiz Manuel ele vai do mais elevado patamar teórico e abstrato e consegue trazer, e isso é muito difícil, e é algo que o professor Luiz Manuel faz com muito primor nessa obra, traz esse pensamento mais abstrato da filosofia do direito do Estado e da ciência política para o nosso dia a dia do direito administrativo, colocando em xeque categorias como a do poder de polícia, ou mesmo, em sentido mais amplo, da própria discricionariedade administrativa. E nessa empreitada, o professor Luiz Manuel ele lança a mão de um arsenal teórico muito substancioso, desde pensadores mais clássicos, como John Locke, Thomas Hobbes, passando por pensadores mais recentes, mais importantes, como Carl Schmitt e George Agamben, todos eles que tratam da questão do estado de exceção, e também faz uso do pensamento de pensadores críticos, como o de Alisson Mascaro. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Luiz Manuel, lembrando que ao final da exposição serão feitas perguntas para o professor Luiz Manuel, já podem ser formuladas pelo canal próprio aí da EPM, e gostaria de destacar que esse livro, que traz essa reflexão, é não somente importante nesse momento para a garantia, para assegurarmos boas práticas que efetivamente garantam os ganhos da Constituição Federal e também para a superação das iniquidades do presente, para o aprimoramento constante do direito na busca daquele justo que ainda não existe. Então, passo a palavra ao meu amigo Luiz Manuel. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Bom, eu gostaria de agradecer primeiro aos meus colegas que fizeram aqui a apresentação, que estão comigo, a generosidade de todos eles, Paula, Maria Isabel, Antônio, agradecer a presença de todos que querem refletir e dialogar a respeito do tema. Eu quero cumprimentar e agradecer mais uma vez a Escola Paulista da Magistratura, que faz parte do meu compromisso já há muito tempo, vivenciar e tentar contribuir, porque acredito nesse espaço democrático que a Escola Paulista da Magistratura sempre apresentou, e nesse sentido, então, agradeço ao Dr. Cortez, em nome de todos os conselheiros, integrantes da escola, por essa preocupação constante com o aprimoramento, com a reflexão, além da capacidade técnica, no sentido estrito do termo, como falou a Paula, mas também na formação mais global, integral, na reflexão e formação dos juízes, né? Juízes e funcionários, todos aqueles que passam pela escola, muitas vezes até não sendo do próprio Tribunal de Justiça, como advogados, promotores, que têm a oportunidade, então, de encontrar esse local tão plural e tão democrático como é a Escola Paulista da Magistratura. Bom, eu vou apresentar aqui alguns aspectos da minha pesquisa sobre estados de exceção e direito administrativo. Vou selecionar alguns aspectos que me parecem importantes para que a gente possa refletir sobre o tema. Não há como tratar de tudo, mas existe a possibilidade, sim, de apresentar aqui nesse tempo de 30, 40 minutos no máximo, algumas ideias principais para que elas possam, a partir delas, termos reflexões e debates sobre o tema. A minha intenção, antes de ingressar no tema propriamente dito, é contextualizar um pouquinho o grau de pesquisa e de interdisciplinariedade entre filosofia e ciência políticas e direito, né? De um modo geral, cientistas políticos, os mais variados, de espectros políticos os mais distintos, aqueles que são considerados progressistas, aqueles que são considerados conservadores, aqueles que se encontram no espectro à esquerda ou à direita, em termos de discussão de ideologia política. Há uma confluência muito grande de diversas formações de cientistas políticos, com essas formações as mais diversas e mais plurais, com a mesma preocupação, a preocupação com a democracia. Então, seria mais ou menos como reunir num grande grupo entre conservadores e progressistas, entre pensadores à esquerda e à direita, todos que têm a mesma preocupação, a preocupação do conflito entre democracia e autoritarismo. Isso se inicia muito fortemente nos debates contemporâneos, nas academias, principalmente na ciência política e na filosofia. Não é por acaso que naquelas listas de livros mais vendidos entre ficção e não ficção, o não ficção, há alguns anos, principalmente em países estrangeiros,
na Europa, Estados Unidos, principalmente com esse destaque, muitos desses livros de cientistas políticos passaram a ocupar as principais posições. Eu vou dar aqui algumas referências de livros que chegaram a ser traduzidos para o português e publicados no Brasil, mas esses livros, até que eu vou fazer a referência, têm tradução para diversas línguas, não é só para o português, né? O Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, talvez seja mais conhecido, como As Democracias Morrem, Yascha Mounk, O Povo contra a Democracia, Timothy Snyder, Na Contramão da Liberdade sobre a Tirania, são 2 livros publicados aqui no Brasil, Roger Whitwell e Matthew Goodwin, com o título Nacional Populismo, David Huntsman, com o livro Como a Democracia Chega ao Fim, Adam Psirowski, é um polonês, com o livro Crise da Democracia, e aí tem outros tantos, Zygmunt Bauman, na França, Marie Goupil. A Marie Goupil, inclusive, ela é uma filósofa, ela trata especificamente do estado de exceção, e ela, a questão de 2 ou 3 anos, ela esteve no Brasil para diversas atividades acadêmicas, e ela passou na Escola Paulista de Magistratura e deu uma aula sobre isso. Então, a gente tem uma aula até no acervo de vídeos da Escola Paulista da Magistratura, que conta 2 ou 3 anos no máximo, da Marie Goupil, uma referência internacional sobre isso. Bom, essa preocupação de todos esses pensadores da ciência e da filosofia política, com espectros mais variados, sobre o conflito entre democracia e autoritarismo, passou a levá-los a tratar do direito, por perceberem também que o direito seria um instrumento para essa transmutação da democracia consolidada em alguns lugares, democracia frágil em outros, para regimes autoritários. Por isso que, talvez até por essa influência desses pensadores, cientistas políticos e filósofos políticos, passou a haver uma preocupação muito forte dentro da ciência jurídica de começar a estudar também esse conflito entre autoritarismo e democracia, mas, do mesmo modo que esses cientistas políticos e filósofos políticos, tratando desses temas, precisavam tratar do direito, também na ciência do direito foi preciso tratar desses temas de ciência política e filosofia política. Então, o meu trabalho em si, ele não inaugura, não apresenta nada novo. Ele se insere num corpo de reflexão acadêmica que começou entre cientistas políticos e filósofos políticos e já se encontra na ciência jurídica já há um bom tempo. Na ciência jurídica, especificamente, o que se destaca é a preocupação na área do direito penal. O direito penal tem sido, dentro da ciência jurídica, um campo onde esse debate entre direito e ciência política começou com mais força, com essa preocupação a respeito da democracia e autoritarismo. Mas não só o direito penal, o direito público foi outro campo que, na sequência, precisou enfrentar também esse tema, e nós temos, pelo Brasil e principalmente no exterior, vários trabalhos que já são produzidos, inclusive até mesmo em graduação, iniciações científicas, que já se preocupam em fazer uma leitura transdisciplinar do direito público com ciência política ou filosofia política. Especificamente sobre autoritarismo e democracia, concretamente, a gente tem na PUC o trabalho inaugural do professor Pedro Serrano. Pedro Serrano começou tratando do tema e usando a expressão autoritarismo líquido para fazer esse diálogo entre direito público e ciência política e filosofia política. Então, em certa medida, o meu trabalho não está inaugurando algo completamente desconhecido. O meu trabalho está se alinhando a uma linha de pesquisa já forte, consolidada na ciência, na filosofia política e na ciência jurídica, embora ainda seja algo em formação. E é importante que a gente, então, reflita sobre isso e entenda que esse tema é um tema que não se alinha, então, a debates entre esquerda e direita, entre linhas necessariamente de orientação estritamente sobre liberdade, economia, mas sim sobre o dilema democracia e autoritarismo. Lógico que, à medida que cada qual faz a sua leitura, tem algum componente com base nas suas formações, nas suas experiências e leituras específicas, mas é um debate que se faz a respeito do autoritarismo e da democracia e o papel do direito nesse quadro. Bom, feita essa introdução breve sobre esse contexto de pesquisa, eu queria tratar de 2 formas de autoritarismo, 2 formas contemporâneas de autoritarismo. Uma, o populismo, e a outra, estado de exceção. Eu trato especificamente, com destaque nesse estudo, do estado de exceção, mas eu trato também de outras formas de autoritarismo. Uma delas, o populismo, a outra, o neoliberalismo. O populismo é uma forma político-social de autoritarismo. O estado de exceção, e a gente vai ficar nesses 2 até pelo tempo,
estado de exceção é uma forma político-jurídica de autoritarismo. Então, quando se tem um estado de exceção, ou como se fala na atualidade, estados de exceção, eu já vou explicar o porquê, quando se tem estados de exceção, nós estamos dando destaque a uma forma jurídica que é a utilização da própria estrutura jurídica para desmontar a democracia. Essa que é a ideia. Pode haver uma situação de estado de exceção com populismo, ou pode haver simplesmente estado de exceção. O populismo por si também é uma forma que se inclina para o autoritarismo, mas é uma forma que, para que ele possa ter espaço e se consolidar, ele precisa de um apoio jurídico, ele precisa dessa forma político-jurídica que são os estados de exceção. Então, eu vou tratar de forma separada, mas entendendo que não são vidas completamente autônomas, são dimensões do autoritarismo contemporâneo que se conectam, que têm pontos de contato até para que eles possam se realizar. Não necessariamente, como eu falei, um estado de exceção será populista, mas quase todo populismo ele vai se inclinar em algum momento para utilizar a forma jurídica do estado de exceção. Bom, quando se fala em populismo, nós temos algumas ideias muito marcantes a respeito de um líder que encarna a soberania. Então, é uma forma já de usurpação da soberania, porque a soberania não pertence ao povo, mas ela é gradualmente encarnada nessa pessoa. E temos como uma referência muito importante, enquanto uma teoria geral, alguns aspectos gerais do populismo, a ideia de um discurso do verdadeiro povo. O próprio líder que encarna a figura da soberania, ele ao mesmo tempo discursa como sendo o representante do verdadeiro povo, e aqueles que não estão de acordo com ele não fazem parte do povo, né? Então, é uma forma de trabalhar com aquilo que a gente vai ver logo em seguida, em estado de exceção, com um elemento muito importante que tem sido destacado, que são os afetos políticos, como eles cruzam formas jurídicas e cruzam, aqui no caso, uma forma político-social, que é a manifestação por meio do populismo. Então, o líder populista, ele mobiliza afetos, sentimentos, que são sentimentos que se conectam em sociedade, conectam as pessoas umas às outras, de modo a provocar, pela ideia de representação dele próprio como o verdadeiro soberano e a necessidade de se reconhecer como povo apenas aqueles que se encontram alinhados ao seu pensamento, uma ideia sobre uma forma autoritária contemporânea que conta com algumas particularidades. Uma delas é a ideia do uso das redes sociais. O uso das redes sociais menos como recurso de comunicação importante, mas como um instrumento de mobilização de afetos. Um instrumento onde é possível produzir pelo medo, pelo ódio, pelo ressentimento, pela revolta, sentimentos que são provocados por líderes populistas, a capacidade de uma adesão social, porque é preciso também compreender que não há como nenhum regime autoritário, antigo ou contemporâneo, sobreviver se não for com a mobilização de uma adesão social. É preciso uma parcela significativa, que não significa maioria, mas uma parcela significativa de adesão social. E há uma identificação por todos esses autores, que eu falei ainda no início, de uma forte mobilização por redes sociais desses afetos, que são afetos que vão permitir discursos como o do verdadeiro povo, da verdadeira encarnação da soberania naquele líder político, e etc. e tal. Um aspecto importante da ciência política que é trazido para essa ideia da nova ordem populista que se estabelece é o conceito de contrapúblico. O conceito de contrapúblico pode ser explicado de uma forma assim, bem simples, para que a gente possa ter uma aproximação conceitual, como uma ideia de um debate onde determinados horizontes de civilidade são transpostos. Seria uma ideia, quando se começou a falar de contrapúblico, seria uma ideia, para exemplificar e ficar algo mais fácil de compreender, como um debate entre alguém que é a favor de cotas sociais para um resgate de um débito histórico em relação à escravidão no país, o outro que é contra as cotas sociais, mas, de todo modo, os dois estão debatendo partindo do mesmo pressuposto, que a discriminação e o preconceito são terríveis. Acontece que são debates que partem desse pressuposto, mas tentam sustentar cada qual caminhos diferentes para combater a discriminação e o preconceito. Contrapúblico seria a ideia de um terceiro componente, nesse exemplo que eu estou dando, de alguém que chega presente e diz: quer saber? A escravidão foi importante para o negro.
Quer saber? A escravidão, ela se justifica assim porque o negro é de uma origem étnica inferior. Então, esses tipos de discursos que cruzam o horizonte de civilidade em qualquer campo, falando sobre gênero, falando sobre raça, falando sobre debates políticos. Essa ideia de um discurso, que é por isso que seria contrapúblico, não um discurso contrário, não um debate contrário, é o discurso que passa do horizonte de padrões de civilidade, né? Então, nós podemos ter aqueles que defendem a ideia de uma determinada política de educação e cultura para a memória viva do Holocausto, aqueles que entendem que é melhor deixar amenizar alguns discursos a respeito do tema, e tem um terceiro que chega e fala, não teve Holocausto. É mentira, os judeus não foram assassinados durante a Segunda Guerra Mundial, etc. A noção de contrapúblico, ela surge dentro desse paradigma de identificação de uma mobilização de determinados grupos que se encontram em ideias e na defesa de temas que fogem desses padrões civilizatórios alcançados pela humanidade, ou pelo menos que imaginamos que foram alcançados no século XXI. E a importância desse tema é que se relaciona com o populismo, porque, por mobilização de redes sociais, esse discurso contrapúblico passa a ter um campo, que é um campo além daquela ideia original de um discurso escondido, de um discurso que ficava acantonado. Esse discurso passa a querer ocupar, a pretexto de combater o discurso politicamente incorreto e coisas desse tipo, passa a ocupar muitas vezes espaço central no debate. Então, o discurso contrapúblico, ele acaba se revestindo de uma ideia, de uma possibilidade para essa perspectiva de defesa de uma condição inferior de uma etnia, da defesa de combate à homossexualidade e outros temas mais que podem parecer, para esse tipo de discurso que se forma, discursos tão legítimos quanto os outros debates que já estavam em mesa, já se encontravam postos, né? Nós podemos entender que nesse discurso contrapúblico e a utilização de redes sociais, ele não se dá simplesmente pela fala, mas também por aquilo que se chama de performance disruptiva. O que é uma performance disruptiva? Muitas vezes uma encenação, uma teatralidade por conta de líderes políticos que, de acordo com suas ações, não apenas as falas, nós ficamos fora desse horizonte de civilidade possível, né? Nesse contexto, a gente pode lembrar, por exemplo, durante a gestão de Donald Trump, que por todos aqueles cientistas políticos que eu relacionei, alguns falam da América Latina, outros não, mas todos falam ali de Europa e Estados Unidos. Nós temos no Donald Trump uma referência muito constante como alguém que ataca recorrentemente com agressões jornalistas, adversários políticos, rompendo aqueles padrões de civilidade. Bom, qual é a importância, nesse primeiro ponto, de conexão do populismo com o próprio direito? Existem, num primeiro momento, determinadas transformações que o próprio direito passa a sofrer por esses flertes autoritários do populismo. Um exemplo muito claro diz respeito à forma do ato administrativo. Então, vejam que aqui, até para uma exposição voltada para um público que atua com aquela dogmática tradicional do direito administrativo, eu estou falando agora de um capítulo do curso de direito administrativo, que é o capítulo ato administrativo. Abrindo esse capítulo, tem sempre um tópico lá que é elementos do ato, ou pressupostos de existência e validade do ato administrativo, algo assim. Nesse contexto, em termos de forma de ato administrativo, forma de ato político, apresenta-se sempre a ideia da necessidade de uma forma escrita, né? E o populismo, ele se apresentou como uma forma político-social de autoritarismo, onde a forma do ato administrativo passou a ser questionada. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, Estados Unidos, no uso de redes sociais, Donald Trump começou a cancelar, a proibir alguns seguidores que o criticavam de seguirem suas plataformas. Esse tema foi levado à Suprema Corte nos Estados Unidos e foi reconhecido que, a partir do momento que essas plataformas são utilizadas por um agente político, essas plataformas são também um meio de comunicação do princípio republicano. Então, não haveria possibilidade do Trump fazer o cancelamento de seguidores como se fosse ele, Trump,
agindo no seu Twitter privado antes dele ser presidente. Então, vejam que isso é interessante, porque muitas vezes são políticas públicas anunciadas, atos que são determinados e não apresentam uma forma tradicional, a forma de um ato jurídico. Em El Salvador, o presidente, no início da pandemia, ano passado, resolveu criar centros de contenção, centros de prevenção do Covid-19, onde, na concepção dele, as pessoas que estariam com Covid, ao invés de ficarem em casa isoladas, ou então em tratamento hospitalar, as pessoas deveriam ser conduzidas para esses campos, né? Aqueles que chegavam de viagem, independentemente de apresentarem sinais ou não, deveriam ir para esses campos, né? E o que marcou muito, dentro de uma configuração, que é um líder também apontado por vários cientistas políticos como um líder populista, é que os comandos passaram a acontecer pelo Twitter. Então, não mais o equivalente a um diário oficial, um memorando, um e-mail oficial, nada disso. O Twitter passou a ser a forma desses atos administrativos, né? E passou a ser forma com comando general tal, se dirige a tal local e faça tal apreensão, que faça tal, cumpra tal determinação. E a resposta da mesma forma, ao invés de ser por meio eletrônico, confirmando o recebimento, algo assim, passou a ser no Twitter. Então, um verdadeiro Big Brother de atos políticos, atos administrativos, e isso é um processo já de transformação do próprio direito público por essas formas autoritárias, né? Outro aspecto importante, pensando aqui concretamente numa dogmática, diz respeito ao princípio da publicidade, né? O princípio da publicidade, que é o princípio da transparência, essas formas de comunicação por redes sociais, elas causam, pela mobilização de afetos, de sentimento, a ideia de que você está próximo de alguém, que você acompanha, que é possível você escrever para aquele determinado líder político, um primeiro-ministro, um chefe de uma casa, de um congresso, um presidente, etc. e tal. Esse sentimento de proximidade causa uma ideia muito forte e muitas vezes falsa de uma suposta transparência. Então, outro aspecto também mostrado é a preocupação quanto à publicidade e à transparência dos atos da administração pública, que passam muitas vezes a querer ser, por líderes populistas, querer ser substituído, né, em sua forma tradicional, em sua forma de análise por tribunais de contas ou por outros âmbitos de controle, por uma suposta intermediação direta com a sociedade, né? Então, agora não é mais o diário oficial, as pessoas não sabiam o que acontecia, as pessoas estão vendo o próprio líder falar ali numa live, num Twitter. Então, uma preocupação muito grande em relação à forma político-social que é o populismo, diz respeito justamente a essa suposta proximidade e o impacto que ela causa, gerando uma falsa impressão de transparência, quando, na verdade, o que tem é justamente o inverso, né? Então, esses são alguns aspectos importantes a respeito do populismo enquanto forma político-social. E aqui eu queria fazer algumas anotações a respeito do tema central do meu estudo, que é o estado de exceção. O estado de exceção, que é a forma político-jurídica que se dá no autoritarismo, né? Entre vários pensadores, um pensador que é muito marcante sobre o tema, e é aquele que eu escolhi, é um jurista, é o Carl Schmitt. Carl Schmitt, que ele defendeu um Estado totalitário qualitativo, como ele falava na época. Ele era antiliberal, ele era antidemocrático assumido, ele era contrário ao parlamento, tudo bem posicionado. Ele tem artigos em jornais antissemitas, ele organizou e participou de congresso contra a citação e presença de juristas judeus na academia. Então, esse pensador que esteve presente enquanto um teórico importante durante o nazismo, mas ao mesmo tempo ele não ascendeu mais na carreira porque havia uma grande disputa ali, uma certa desconfiança em relação aos interesses dele. Muitos o viam, historicamente há registros disso, como um oportunista ali perante o regime nazista. Então, ele, ao mesmo tempo que se posicionou claramente, que teorizou bastante, ele foi muito rechaçado por vários integrantes do regime, né? Mas ele é muito importante para se entender, pela teoria como ele desenvolveu, mecanismos de estados de exceção na contemporaneidade.
deixando bem claro que o autoritarismo na contemporaneidade, tratado por todos esses autores que eu citei ainda no início, não se confunde, não tem relação nenhuma com os estados totalitários do passado. É uma outra ordem de autoritarismo. Mas a base de compreensão é a teorização do Carl Schmitt. Por isso que vários teóricos, filósofos, cientistas políticos preocupados em entender o fenômeno do autoritarismo hoje na seara do direito, eles usam Carl Schmitt como uma das referências, não única, mas uma referência importante. A própria Marie Gopi, que eu mencionei, filósofa francesa, que esteve na Escola Paulista da Magistratura, ela trata com muito cuidado do estado de exceção contemporâneo, partindo dessa matriz que é o Carl Schmitt. Bom, o que o Carl Schmitt diz, e a minha intenção a partir de agora, é mostrar o quanto do pensamento dele ajuda a entender o fenômeno do autoritarismo contemporâneo e o que é preciso atualizar. Atualizar no sentido de que vivemos um outro tempo. Seria uma impropriedade muito grande querer fazer a transposição do início do século passado, toda a teoria existente, ao início desse século. Todos os regimes autoritários que se apresentam, à esquerda e à direita. Então, estamos falando de Venezuela, estamos falando, sim, de Coreia do Norte, estamos falando de Rússia, Hungria, Polônia. Todos os regimes que se apresentam como regimes de exceção, e aí que é a particularidade, aqueles que não são amplamente consolidados, mas eles flertam muito fortemente, como foi a gestão Donald Trump nos Estados Unidos, né? Todos esses regimes, a esquerda e a direita, partem de uma determinada circunstância que Carl Schmitt conseguiu visualizar muito bem, né? Carl Schmitt dizia que o conceito de Estado pressupõe o conceito do político. Então, há uma expressão muito famosa dele, que tal como o milagre está para a teologia, a exceção está para o direito. Isso significa que a soberania não se encontra com o povo. Então, vejam, a mesma soberania que eu falei lá sobre o populismo, ela está presente para entender o estado de exceção, essa forma político-jurídica. Soberano, para Carl Schmitt, não é o povo. Soberano é aquele que decide sobre a exceção. Então, a soberania não é o poder do povo. A soberania é a competência sobre o imprevisível. É uma ordem, então, com superioridade do político sobre o jurídico. O poder não se encontra na lei, para Carl Schmitt, mas o poder é produção de uma decisão política. E a exceção torna-se a regra, e cada exceção anunciada é a nova regra que deve ser assimilada pelo próprio direito. Por isso que se diz que o poder político antecede lógica e cronologicamente o direito. Isso é muito importante porque nós todos, acredito que tenha sido essa mesma orientação que todos aqui tiveram, passaram por um ensino jurídico, que é um ensino jurídico muito centrado no positivismo de Hans Kelsen, que parte da compreensão do direito pela norma. Então, o que é possível fazer, o que é possível acontecer, o que é possível entender sobre direitos e deveres numa determinada sociedade, depende de olhar a norma, né? Partindo da Constituição, como norma primeira, ela que anuncia as competências possíveis. Carl Schmitt sustentava o contrário. Ele era um adversário, inclusive intelectual, de Hans Kelsen. Ele dizia, não é assim que funciona. O poder não está na norma, o poder está na vontade política. E quando eu falo vontade política, eu não digo respeito, eu não digo a respeito de legisladores produzirem uma lei. Ele diz que toda a operatividade do direito, as decisões administrativas, decisões de tribunais, são vontades políticas que se sobrepõem ao próprio direito, né? Bom, qual que é o ponto que precisa ser atualizado, então, para que a gente possa entender essa ideia de estado de exceção para estados de exceção na atualidade? Ou então, como Pedro Serrano fala, autoritarismo líquido, né? Ou como Levitsky fala em ciência política, as formas como a democracia é corroída por dentro, né? O que é preciso entender é que essa soberania, que não é uma soberania que se encontra com o povo, que soberano é aquele quem anuncia o estado de exceção, à época de Carl Schmitt, essa soberania ela era quase que personificada, ela era solidificada numa imagem, né? Então, era o líder nazista, era o líder na Itália fascista, era Mussolini. Então, eram líderes que personificavam essa soberania. A preocupação em relação aos estudos de democracia e autoritarismo na atualidade é uma preocupação que passa por uma percepção de compreender que essa soberania que não se encontra com o povo,
ela é, ao mesmo tempo, uma soberania compartilhada entre algumas instâncias de poder. É uma soberania que pode se encontrar com o primeiro-ministro e algumas lideranças do mercado financeiro. Ou ela pode se encontrar com o presidente e alguns ministros de Estado. Ou pode se encontrar com a cúpula do Exército e alguns representantes do mercado industrial, né, da economia industrial. Então, essa soberania nos estados de exceção contemporâneos, ela é compartilhada. E ela é compartilhada, e a segunda característica importante, ela é volátil. Volátil significa que aquele que pode inicialmente representar o líder de um estado de exceção e ascensão, ele pode em algum momento ser facilmente descartado e o estado de exceção permanecer com outro líder. Então, um ministro de Estado, um primeiro-ministro, alguém que possa quase como simbolizar a ascensão do autoritarismo naquela determinada ordem, essa pessoa pode vir a ser substituída por outra, por outro cargo, inclusive, pode haver um outro protagonismo. Então, a soberania de que falava Carl Schmitt é importante entender que ela é deslocada do povo para alguém que está ditando a exceção, mas essa exceção é uma exceção que pode ser compartilhada por vários e ela é volátil, ela pode ter substituições, né? Aí entra um outro ponto importante, que é o medo enquanto afeto político, né? O medo já foi tratado por Thomas Hobbes no século XVI, ele tentava teorizar o porquê que as pessoas saem de um estado de natureza e vivem numa organização civil, né? E para ele, o medo da morte é o medo que justifica essa passagem. Então, o medo é um afeto político muito importante, mas não é só o medo que caracteriza afeto político, né? A frustração, ódio, ressentimento, decepção, há vários sentimentos que são mobilizados fortemente e são mobilizados fortemente em estados de exceção para causar uma adesão social, né? Uma possibilidade de aderência social àquela ascensão do autoritarismo. Agora, nenhum estado de exceção no passado ou estados de exceção na atualidade, podem acontecer se não for por uma equação que é uma equação fundamental até para mobilizar afetos, né? Que é a ideia da relação amigo-inimigo. Então vejam que o que eu falei agora há pouco sobre a importância dos afetos políticos, ódio, ressentimento, frustração, esses afetos não são mobilizados gratuitamente, eles precisam ser dirigidos ou conduzidos, ter uma força gravitacional. E essa força gravitacional, na teoria de Carl Schmitt, e que ela se mantém para todos que se preocupam com o tema na atualidade, é a relação amigo-inimigo. É o elemento estruturante dos estados de exceção, a mobilização de afetos políticos para a construção social de apoio ao regime autoritário. Estados de exceção na atualidade não descartam essa ideia, pelo contrário. A única particularidade que existe é a volatilidade dos inimigos a combater. Então, tal como eu falei que existe uma volatilidade em relação ao soberano, quer dizer, é possível descartar um primeiro-ministro e ser o monarca, é possível descartar o monarca e ser o general do exército, é possível descartar e permanecer o estado de exceção, da mesma forma, o inimigo ele pode mudar de semana para semana. O importante é ter inimigo. E quando eu falo inimigo, o inimigo pode ser um adversário político, o inimigo pode ser um órgão de imprensa, o inimigo pode ser um dos órgãos da própria estrutura de Estado. Então, por exemplo, o executivo elegendo o judiciário como inimigo. O inimigo pode ser uma ideia sobre educação, uma ideia sobre política econômica. O inimigo pode ser o meio ambiente, o inimigo pode ser a educação escolar. Então, os inimigos podem ser ideias ou pessoas, podem ser pessoas vivas ou mortas. O inimigo pode ser alguém hoje, depois semana que vem é substituído por outro, pode ser um político, pode ser um astro de Hollywood, tanto faz. O importante é ter um inimigo, porque é o inimigo que alimenta o ódio, é o inimigo que alimenta afetos os mais variados, é o inimigo que tenta justificar o porquê que o soberano não é o povo, mas tem que ser alguém que vai conduzir a solução melhor, uma suposta paz e segurança, como já falava Thomas Hobbes lá no século XVI. Lógico que todo estado de exceção, e aí pode parecer uma contradição em termos, mas é importante, todo estado de exceção, ele procura se normalizar. Então, apesar do nome ser exceção, ele almeja uma normalização, ele almeja ser permanente. E a única forma da escalada
dessa conquista de permanência é pelo aumento de violência e da própria violência de Estado. Então, cada vez mais, em flertes do autoritarismo com a democracia, nós temos a ascensão gradual e permanente do quê? De ataques, né? Ataques contra instituições, ataques contra a liberdade de imprensa, contra a educação, saúde, vários campos da vida política e da vida social. O importante, então, com esse contexto, e aqui eu vou me encaminhar até para o encerramento, para que a gente possa falar de repercussões que eu tento trazer algumas. Já falei do princípio da publicidade, princípio da transparência, falei sobre a forma do ato administrativo, né? E há outros temas que eu trato também, o serviço público, a discricionariedade administrativa, mas isso a gente pode deixar até para os debates, mas eu queria trazer pelo menos o pressuposto teórico para que a gente tivesse alguma referência comum de reflexão, né? E aí, nesse sentido, eu queria destacar que, como síntese, é possível falar em estados de exceção, no plural, ou então autoritarismo líquido, como fala o Pedro Serrano, ou outras terminologias mais que vários autores, inclusive estrangeiros, utilizam para falar dessa realidade do estado de exceção contemporâneo. Por quê? Primeiro, são 3 características fundamentais aqui para a gente fazer uma síntese e fazer o fechamento. Primeiro, o autoritarismo contemporâneo, nessa forma político-jurídica, ele é fantasmagórico. Então, ele não se apresenta com uniformes, com insígnias, com gestuais, com frases. Ele não se apresenta num dia e hora marcado, né? A gente não tem, por exemplo, quando se fala do golpe civil-militar de 1964, fala-se em 31 de março, 1º de abril, mas é uma disputa que fica em 1 ou 2 dias. A gente tem uma data, né? Quando se fala de Revolução de 1930, você tem um ano, um mês, um dia. O autoritarismo contemporâneo, ele é fantasmagórico porque ele não se enquadra num momento específico, numa marca temporal, né? Por isso que o Pedro fala em líquido, né? Porque ora ele parece estar presente, ora ele desaparece. Eu vou pegar um exemplo aqui sobre essa ideia fantasmagórica. Imaginem uma ordem jurídica estabelecida onde seja possível você deter alguém sem ter uma acusação formal, manter essa pessoa detida por prazo indeterminado, sem qualquer prazo, pode ser 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, e durante esse prazo em que a pessoa se encontra presa, sem uma acusação formal, a pessoa não sabe por que foi presa, quem mandou prender não sabe direito por que está prendendo, ainda é possível utilizar, entre aspas, meios alternativos de interrogatório. Leia-se, tortura. Esse contexto que eu estou apresentando, esses 3 elementos, poderiam levar a quem ouve a uma associação com a Inquisição, uma associação com o Estado absolutista na Idade Moderna, mas isso foi uma realidade com o ato patriótico pós 11 de setembro. Então, esse aspecto fantasmagórico, para mostrar que aquilo que, se fosse anunciado uma semana antes do 11 de setembro, não passaria pela Suprema Corte estadunidense, não passaria por uma crítica social perante intelectuais e perante a sociedade de modo geral nos Estados Unidos, pós 11 de setembro, tornou-se uma realidade possível. É o direito sendo utilizado para uma forma fantasmagórica de estado de exceção, né? Bom, o estado de exceção, e vejam, nós temos esse marco, mas ao mesmo tempo depois parece, e aí a gente vai falar sobre isso, que é a terceira característica, parece que isso retrocede. Por isso que quando se fala em estados de exceção, nós podemos ter situações bem fáceis de compreender e de visualizar, como Coreia do Norte, Venezuela, Hungria, Polônia. Nós temos outras situações que são situações que estão em processo de transição, e elas avançam e retrocedem. Então são situações onde, para analistas políticos, não tem essa marca temporal definida no tempo, né? Muitas vezes é possível se encontrar dentro de um estado de exceção sem perceber que ele já faz parte da sua realidade. Estados de exceção, então, porque é fantasmagórico, segunda característica, é dissimulado. Ele recusa o viés antidemocrático, ao contrário, a bandeira inicial é sempre democracia. E isso é importante, que é uma outra característica que marca uma distinção crucial em relação aos modelos autoritários do passado, né? Tanto o nazismo quanto o fascismo e ditaduras, várias que se estabeleceram na Europa, na primeira metade do século XX, todas se anunciavam contra a democracia, contra o liberalismo, né? Então, havia
uma clara posição em relação à democracia. Hoje, é por isso que, talvez de todas as obras que eu falei aqui, a que seja mais best-seller mundial, mais conhecida seja como Morrem as Democracias, por isso que é possível entender que no processo de ascensão do autoritarismo, são os próprios instrumentos democráticos que são esvaziados, corroídos, mas mantido esse cartão de visita, a própria democracia, o que faz com que seja ainda mais fantasmagórico, ainda mais difícil de compreender esse papel, né? Bom, terceira e última característica para terminar, e talvez a mais importante para explicar o conceito, depois de todo esse percurso, é a ideia da fragmentação. A ideia da fragmentação dos estados de exceção, a fragmentação desse autoritarismo contemporâneo. Por quê? Porque, de um modo geral, como eu falei, é difícil, embora exista, lógico, não é uma ciência exata, é difícil que estados de exceção na contemporaneidade eles se apresentem de uma forma totalitária, né? Dominando todos os campos da vida social. Ele, justamente por ser fantasmagórico, por ser dissimulado, e vejam, quando eu falo em fantasmagoria, em dissimulação, todos podem dizer aqui, bom, mas veja, Venezuela tem Corte Suprema, tem legislativo, a Hungria tem um legislativo, tem também um poder judiciário, a Polônia idem. Então, vejam que essa ideia da fantasmagoria, essa ideia da dissimulação, ela vai compor essa terceira característica, que é da fragmentação, que não necessariamente eu preciso fechar tudo, né? O autoritarismo contemporâneo ele é fragmentado porque, ao invés de dominar todas as instituições ao mesmo tempo, ele mina diversos âmbitos da vida democrática com investidas, com ataques diferentes, né? Então, ora, é um campo muito comum, aliás, é o campo primeiro de ataque, educação e cultura. Então, são políticas que investem fortemente contra a desestruturação da educação e da cultura de acordo com os paradigmas constitucionais. São vontades políticas que cruzam, né? Depois parece que a educação e a cultura é posta de lado e aí a liberdade de expressão. Depois é posta de lado, aí o poder judiciário. Em algum momento o poder judiciário é um foco de ataque. Mas acontece que fala-se hoje em estados de exceção porque são graus diferentes que o autoritarismo pode estar presente. Pode ser um grau que é fácil todos reconhecerem aquele país como um país autoritário, pode ser um grau menor, um grau onde se percebe que a democracia está sendo atacada, mas não se pode falar ainda que a democracia foi abandonada, até porque os ataques são em campos diferentes, em intensidades diferentes, né? E aí, para finalizar efetivamente, e para dar mais um exemplo, dentro de uma dogmática tradicional do próprio direito público, eu já dei os exemplos da forma do ato administrativo e do princípio da publicidade, eu vou dar o exemplo da definição de políticas de educação e cultura. Quando se encontra num estado de exceção, ou estados de exceção, nessa ideia de fragmentação, a educação e a cultura muitas vezes é atacada, mas é atacada não com a subjugação do direito. E aí esse é o ponto importante até para a gente debater depois. O direito não é subjugado. O direito é utilizado. É preciso entender isso, né? Por quê? Porque o direito, por exemplo, educação e cultura. Como é que eu vou cercear o pluralismo que está previsto na Constituição? Como é que eu vou cercear a democracia? Como é que eu vou cercear a liberdade de debates? Bom, eu vou criar aqui um projeto Escola Sem Partido, mas é um projeto Escola Sem Partido que vai se apoiar em qual argumento? Tem que ser um argumento jurídico, interesse público. Então, signos, que são signos conhecidos do próprio direito, são utilizados na operação do próprio direito para esses flertes autoritários e essas ameaças à democracia. Então, é o próprio interesse público que é utilizado para se pensar numa forma de um projeto político, uma lei que pretenda cercear o debate, interditar o diálogo a respeito de ideias, né? Então, esse é o que me parece muito importante a gente compreender, que quando se fala em estados de exceção e regimes autoritários do presente, são intensidades diferentes, realidades completamente distintas, mas são realidades que têm justamente essa característica de fragmentação por ataques em campos diversos e idas e vindas, fluxos e refluxos, essa necessidade de dizer que os signos jurídicos, mais do que nunca, precisam ser utilizados para se justificar democracia, interesse público, etc. e tal, e essa ideia de sumir
em relação às próprias aspirações autoritárias. Essa ideia desse aspecto fantasmagórico do autoritarismo, dos flertes autoritários na atualidade. Então, acho que essas são as ideias principais. Me desculpem aqui se eu me alonguei um pouco mais, mas é uma preocupação de apresentar minimamente referências que possam ajudar a compreender o que foi a pesquisa, do que eu estou tratando, e talvez o mais importante, e eu falo sem falsa modéstia, mas é de fato uma realidade, não tem nada inaugural no meu estudo, né? Na verdade, ele está se alinhando a uma preocupação que já ocupa largamente ciência política e filosofia política há alguns anos, e que, para esses campos, houve a necessidade de se estudar o direito, e de alguns anos para cá, no mundo inteiro, o próprio direito, a ciência jurídica, passou a fazer o caminho inverso, com a mesma preocupação, passou a tentar entender o que acontece com as nossas instituições, os nossos institutos jurídicos, em determinadas situações onde uma hora é possível acordar e dizer, estou num estado de exceção, né? O que aconteceu por esse caminho? E para esse caminho, houve o caminho inverso, uma aproximação de estudo com a ciência política e a filosofia política. É uma tendência, de fato, marcante no estudo, de um modo geral, não só de formação de graduação, mas de pós-graduação, de formação jurídica, essa transdisciplinaridade que auxilia a compreender os nossos próprios institutos e as nossas próprias práticas. Então, acho que é isso. Luiz, muito obrigada pela palestra, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. É sempre um grande prazer te ouvir. Como a gente adiantou no princípio, é de fato um tema bastante instigante, e as suas palavras e a sua explicação muito clara trazem a nós essa oportunidade de refletir melhor sobre esse assunto que é muito importante na atualidade. Bom, Luiz, nós recebemos muitas perguntas. Pelo formato que a gente pensou para esse encontro, não vai ser possível fazer todas nesse momento, para que o debate não se prolongue além da 1 hora regulamentar. Mas nós vamos transmitir algumas, e as demais a gente te transmite depois do particular, e você endereça a resposta assim que possível, né, dentro das suas possibilidades aí para os colegas que transmitiram. Bom, a primeira pergunta é do colega Fausto Seabra, juiz aqui da Fazenda Pública de São Paulo. Inicialmente te cumprimentando pelo brilhante trabalho de leitura obrigatória, cuja apresentação na banca de livro de docência ele também teve o prazer de acompanhar. Faz uma indagação sobre um trecho da obra, precisamente a página 60, que aí ele cita o trecho da sua obra. As ditaduras, ao recusarem ou usurparem o símbolo democracia, mantêm o Estado de Direito como referência, a superestrutura de modo de produção capitalista, identidade de cada Estado-nação, fundada na narrativa da vontade popular sobre a origem do poder, soberania. A pergunta é a seguinte: com essa roupagem de ditadura sob o modo de produção capitalista, se encaixaria, por exemplo, a União Soviética de Stalin e na China de Mao Tse-tung? Pergunta do Fausto. Agradeço aqui a pergunta do Fausto, grande amigo, colega ali na Vara da Fazenda Pública, tenho a honra de trabalhar e aprender muito com ele ali na 3ª Vara da Fazenda. Sem dúvida nenhuma, Fausto, o autoritarismo ele não é exclusividade de modo de produção capitalista. O autoritarismo está presente também em outros modos de produção. Stalin foi uma ditadura que se estabeleceu na União Soviética, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? E a importância do estudo do tema na atualidade não é sobre o questionamento sobre o modo de produção que é a base sobre a qual vai se estabelecer o regime autoritário. Porque tanto regimes à esquerda, à direita, modo de produção capitalista ou comunista, têm regimes autoritários. A preocupação é entender o fenômeno do autoritarismo na contemporaneidade, né? Então, é muito fácil, eu acredito, e conheço já o Fausto há muito tempo, nós olharmos para a União Soviética, para o regime de Stalin e dizer foi uma ditadura. Eu não vejo como divergir disso, discutir isso. Pelo contrário, aliás, o regime da União Soviética, o stalinismo, está até presente no meu livro, né? Mas está presente para mostrar que são regimes historicamente fáceis de serem identificados porque eles são totalitários, eles são globais. É fácil identificar a ditadura no regime de Stalin, é fácil identificar a ditadura atualmente na Coreia do Norte. O difícil é perceber
a ascensão do autoritarismo nos Estados Unidos, com uma tradição democrática extraordinária, né? Referência de Estado de Direito, tal, citado em vários estudos, tudo mais. A gestão do Donald Trump colocou em xeque isso. O difícil é entender como pode haver autoritarismo na Polônia se eu tenho um judiciário funcionando, se eu tenho um legislativo funcionando, né? O que é preciso compreender é que o próprio direito é utilizado para reformar o poder judiciário, o próprio direito é utilizado para ter mecanismos de ameaça e de perseguição em relação a essas estruturas. E essa fragmentação mostra que cada regime autoritário ele pode se encontrar na atualidade em níveis diferentes. É diferente do passado, onde seria quase fácil você colocar esses países estão nessa lista, esses outros países estão na outra lista. Fala-se hoje em estados de exceção, autoritarismo líquido, porque essa divisa é uma divisa que se perdeu. É uma divisa que se perdeu. E eu tenho vários flertes autoritários, vários avanços autoritários em países que se anunciam democráticos, que é preciso compreender o fenômeno contemporâneo para que não se chegue num dado momento e se acorde percebendo que naquele caminhar gradual que se fazia de avanço sobre a democracia, que em um determinado momento, um determinado dia, ela se perdeu. E ela se perdeu sem a gente conseguir olhar para trás e dizer foi em tal dia, tal mês e tal ano. Né? Porque a ideia de um golpe naquele sentido clássico, como aconteceu agora em Mianmar e tudo mais, cada vez mais é a exceção. Né? O Antônio agora tem uma pergunta. Antônio, você também uma pergunta que foi feita aqui pelo canal, com relação de um defensor público, com relação ao aumento das remoções administrativas e esse uso do poder de polícia à luz da teoria que é exposta no livro. Então, eu agradeço aqui a pergunta também do defensor público, porque ela ajuda a responder a uma preocupação que às vezes se apresenta quando se faz esse debate, que é a seguinte: a teoria do estado de exceção, ela não aparece para substituir teoria da constitucionalidade, pura e simplesmente. Então, eu não posso reduzir todo ato ilegal, todo ato inconstitucional a uma situação de estado de exceção. Estados democráticos convivem com medidas ilegais e medidas inconstitucionais. Na própria prática da Fazenda é isso. O mandado de segurança está acusando alguma autoridade de ter praticado o quê? Um ato ilegal. Né? Então, estado de exceção não é uma substituição de inconstitucionalidade. Né? Nós podemos ter práticas que são práticas que podem ser identificadas como inconstitucionais, porque não guardam composição com tal qual o artigo da Constituição, que são ilegais porque a tal lei não permite aquela determinada prática. Então, essa é uma ordem de situação. A outra é uma alteração expressiva em relação à própria estrutura jurídica, que começa a tomar uma outra forma de leitura, um outro paradigma fora daqueles horizontes de constitucionalidade e inconstitucionalidade, que são os caminhos pelos quais se começa a apresentar o estado de exceção, né? E que muitas vezes, onde acontece, e é a tendência mundial de acontecer de forma fragmentada, nós temos justamente essa dificuldade de perceber que ele está presente. Então, em princípio, uma determinada ordem de remoção, ela pode ser discutida no âmbito de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Né? Estou falando aqui diante de elementos gerais que são apresentados. Né? Se a medida foi constitucional, se não foi inconstitucional. Isso a gente está dentro de um âmbito de Estado de Direito. É diferente de uma outra circunstância onde medidas são tomadas dentro de uma nova reconfiguração de todo o sistema e uma reconfiguração que também não acontece ao todo, mas acontece em graus diferentes, que aí sim a gente se encaminha para estados de exceção. Né? Então, o debate é muito interessante porque justamente com essas mesmas premissas teóricas, casos que vão se apresentando geram dificuldades e leituras as mais diferentes. Né? Eu falei aqui para vocês, estou falando muito aqui, tomando um exemplo, que é preciso ilustrar algo, lógico, estou falando muito aqui dos Estados Unidos na era Donald Trump, mas eu precisei em um determinado momento falar ato patriótico, George Bush, e antes do Obama.
né? Como é que você pode conceber um Estado de Direito onde é possível prender alguém sem dizer por quê? E não é só não dizer, não se sabe por que está prendendo. Tem alguma desconfiança, etc., mas não se sabe por que está prendendo. Mantém preso por prazo indeterminado e pratica tortura. Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma ação, né? O Pedro Serrano usa a expressão medidas de exceção, né? Eu uso a expressão estados de exceção. Foi uma forte investida dentro de liberdades individuais, direitos individuais, de estado de exceção, né? Isso aconteceu não só nos Estados Unidos, na França, em relação ao cerceamento da liberdade de proteção de dados e comunicação, né, que o terrorismo acabou provocando, mas o importante é perceber nessa transdisciplinaridade que essas transformações da ordem jurídica, viabilizando estados de exceção nesses níveis diferentes, ocorrem porque existe forte mobilização de afetos, né? São afetos, sentimentos que permitem uma outra leitura sobre o sistema. E acho que esse é um exemplo muito forte do ato patriótico. A mesma ideia, se fosse anunciada um mês antes do 11 de setembro, era capaz de cair no dia seguinte na Suprema Corte, todos os jornais do país serem contrários, intelectuais da esquerda, da direita, conservadores, progressistas, todos se unirem, movimentos nas ruas dizendo não, isso não é possível. A gente não pode voltar para a Idade Média, para estados absolutistas, né? Para a Idade Moderna. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu por meio de uma forma jurídica, né? Obrigada, Luiz. Eu vou fazer uma última pergunta aqui muito interessante do colega Renato Siqueira. Ele é juiz em Carapicuíba. Ele inicia elogiando o seu trabalho e a pergunta é a seguinte: mesmo que essa caminhada para o estado de exceção deva ser resolvida de forma multidisciplinar, quais os instrumentos jurídicos para auxiliar nesse combate? Olha, qual o nome, Renato? Renato Siqueira, nosso colega em Carapicuíba. Olha, Renato, acho que eu não poderia fechar melhor do que com essa pergunta que você fez. Porque, lógico que a escola da magistratura ela é absolutamente fantástica por essa formação plural e além de uma técnica operacional do direito, como a Paula falou, e eu concordo, e o Cortez faz um trabalho fantástico à frente da escola, junto com os conselheiros, né? Mas sempre há uma preocupação por muitos operadores do direito, e talvez até pelo termo operador, de saber como é que eu faço na prática, né? Qual que é a importância disso na prática, né? Lógico que em termos de cidadania, acho que o que eu falei já responde por si. Mas pensando em prática, isso significa a importância, e aí por isso que eu agradeço a sua pergunta, de desarticular discursos calcados em afetos políticos que conseguem sistematicamente transformar o direito além daqueles seus horizontes previstos. Então, isso significa, pensando numa prática, numa dinâmica recorrente de atuação do profissional, que a Constituição é o norte. A Constituição tem que ser o norte, né? E quando eu falo do direito servindo voluntariamente aos estados de exceção, é um tópico que eu não pude tratar aqui, mas é um tópico central aí da própria tese. Quando eu falo do direito servindo aos estados de exceção, o que eu estou deixando bem claro ali é que o direito enquanto instituição, né? A atuação dos operadores, juízes, promotores, advogados, professores, juristas, o direito tem sempre dois caminhos. Ou o caminho legitimador de tudo isso, ou o caminho que diz, não, o direito serve justamente para conter esses abusos, né? Conter essa sobreposição da vontade política sobre o direito. E aí o norte fundamental é a Constituição. E na nossa realidade, nós temos a felicidade de ter uma Constituição que, apesar de todas as críticas e tudo mais, é uma Constituição muito elogiada na sua estrutura, é uma Constituição que fala em direitos fundamentais, direitos individuais, direitos sociais, é uma Constituição que dá por si o aparelhamento para isso. E vejam que isso não é pouco, porque dando um exemplo a respeito do Brasil, né, para a gente fazer aqui um fechamento. Algum tempo atrás, um ano mais ou menos, surgiu um debate qual seria o papel das Forças Armadas em relação à ordem político-jurídica do país, né? Foi um debate que surgiu. E não faltaram juristas dizendo que teria um papel moderador, quase como um discurso da época da Constituição do Império. Quando, na verdade, até para quem é professor, é muito curioso que se isso fosse uma resposta em seminário na faculdade, seria uma resposta errada. O direito comporta várias leituras, tal, mas é uma resposta errada, porque, textualmente, entre os horizontes traçados pela Constituição,
as Forças Armadas têm um papel extraordinário. Tem várias competências importantes que são atribuídas e que, bem exercidas, são aspectos essenciais à constituição da ordem democrática. Mas não tem papel moderador. Não é alguém para chegar e falar, bom, crianças, parem de brincar, agora vai ser assim. Não existe esse papel, né? Então, respondendo à sua pergunta, quando nos encontramos em determinada circunstância, em qualquer um desses países que eu dei exemplo, Hungria, Polônia, que foram avanços sistemáticos, Venezuela já está consumado o estado de exceção há algum tempo, Estados Unidos, que sofreram ataques fortes durante a era Donald Trump, esses avanços são tão mais possíveis quanto menor o ancoramento do profissional do direito na Constituição. Ou falando de modo contrário, os avanços que são feitos da vontade política sobre o direito são tão mais possíveis quanto menor a preocupação com a Constituição. E quando a gente pensa em ter a Constituição como referência primeira, além de outras opções, orientações e visões de mundo, a tendência é uma redução desses avanços, dessa projeção do autoritarismo, da vontade política sobre o próprio direito. Então, para resumir, numa frase aqui, a Constituição deve ser a referência de proteção da democracia. Obrigada, Luiz. Com essas palavras, você demonstra também a nossa responsabilidade, né, de todos que estamos aqui e dos que nos assistem. Antônio, alguma consideração final para a gente encerrar? Oi, Paulo, como tem muitas perguntas ainda aqui no chat, só queria fazer uma última, aglutinando pelo menos 3 perguntas aqui que foram deixadas, até para não sobrecarregar depois o Luiz nos e-mails. Né? Mas pode, viu? Desculpa até te interromper, Antônio. Aqueles que eu não consegui responder, que não é nem questão de responder, de dialogar, né? Que eu acho que é importante. Aqueles com quem eu não tive a oportunidade de dialogar, de conversar, se quiserem, magistrados ou servidores, enfim, acho que aqui está aberta para magistrados e servidores, né? Mas quem quiser conversar sobre o tema, eu estou, lógico, à disposição, né? O diálogo é sempre importante. Mas desculpa, Antônio. Podemos encerrar com mais um bloco, então? Dá tempo ainda? Fiquem à vontade. Vamos rapidinho, então, porque a gente se propôs a 1 hora. Para a gente manter o padrão de 1 hora. Vamos fazer só esse último, que é do Douglas Tadashi, que é defensor público, o Eduardo Valério, promotor de justiça, e tem também o Adriano, o nosso colega da Fazenda Pública, juiz de direito, todos mais ou menos nessa mesma linha, com relação aos limites do direito, e o Douglas faz a seguinte consideração e pergunta na mesma linha do Valério e do Adriano. Parabéns aos organizadores, ao professor palestrante por nos brindar com excelente palestra. Pergunta é possível afirmar que toda forma jurídica neoliberal é de exceção? É possível afirmar isso? Eu até faço essa pergunta porque eu sei que tem um capítulo específico com relação à questão do neoliberalismo. É possível variar, evidentemente, em graus e em campos para ameaçar ou não a democracia, então, cotejando a questão da economia e do neoliberalismo com o direito e os limites do direito. Um dos meus tópicos no livro e uma das formas de autoritarismo que eu estudo é o neoliberalismo. O neoliberalismo enquanto forma político-econômica de autoritarismo, né? O neoliberalismo, que aqui a gente acabaria se estendendo muito na proposta do tema, né, do tempo, mas o neoliberalismo, enquanto os aspectos que eu destaco ali, quanto a redução do Estado, a ideia do Estado-empresa, a ideia da fragilidade do próprio processo democrático de participação de decisão, ele é uma forma político-econômica de autoritarismo. O neoliberalismo, vários autores estudam e destacam, não diz respeito só à economia, né? Diz respeito à cultura, diz respeito às formas sociais de relacionamento, a vários campos. Eu só chamo de forma político-econômica porque o carro-chefe que o inaugura é justamente a economia. Mas até no livro eu trato, não há como se operar o neoliberalismo sem uma forma político-jurídica, né? Então, do mesmo jeito que o populismo precisa de uma forma político-jurídica, o populismo com estado de exceção, embora muitos estados de exceção descartem o próprio populismo, também o neoliberalismo ele demanda a necessidade
de formas político-jurídicas de estado de exceção para que ele possa se viabilizar, né? Mas aqui eu estou, de fato, assim, sintetizando muito, porque é um tópico aqui longo para expor todo o panorama e as razões pelas quais esse exacerbamento de combate, de luta contra o Estado, né, de demonização do próprio Estado, e é algo que se faz também com uma característica de fragmentação e uma característica de investidas diferentes, né? Inicialmente com discursos do passado sobre privatização de serviços, como se qualquer medida contrária a isso fosse necessariamente contra uma ordem econômica mais adequada. Então, porque o Estado social e democrático ele convive com formas de delegação de serviço, concessão e permissão, privatização de algumas atividades que eram de Estado e passam. Isso não descaracteriza um Estado social e democrático, isso não descaracteriza um Estado democrático, né? Mas essas primeiras investidas foram investidas que foram depois tomando outros campos, outros domínios, a ponto de se questionar a própria existência do Estado, a ponto de se questionar o oferecimento de atividades mínimas como educação, saúde, né? Então, por isso, por essa fragmentação da democracia, da força da soberania, é que se pode entender o neoliberalismo como uma forma político-econômica, embora não só da economia, mas forma político-econômica de autoritarismo. Obrigada, Luiz. Então, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos presentes, aos ouvintes, ao palestrante, aos colegas Antônio, que me ajudou aqui a mediar. Convidar todos os participantes para os próximos encontros, que já estão... A gente ainda precisa agendar a data, mas já temos os nomes. O professor Silvio Luiz Ferreira da Rocha vai falar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no aspecto que tange ao direito público, e a professora Dinora Grotti, bastante conhecida também da PUC, vai tratar sobre a nova Lei de Licitações, e a gente, muito em breve, divulgará a data desses encontros. Luiz, só para finalizar aqui, estados de exceção em direito administrativo. Quem tiver mais interesse, a obra já está disponível e todos estão convidados aí para uma leitura muito agradável, certamente. Últimas palavras aí para encerrar? Eu queria renovar meu agradecimento à Paula, ao Antônio, à Maria Isabel, a todos os demais colegas que estão aqui acompanhando, a todos aqueles que não são nem mesmo do próprio Poder Judiciário, magistrados, servidores, mas que também acompanham aqui, defensores públicos e outros profissionais, todos aqueles interessados no debate sobre democracia. Acho que esse é o ponto importante. E aí, para finalizar efetivamente meu agradecimento, eu faço em especial à Escola Paulista da Magistratura, no nome do desembargador Dr. Luiz Cortes, estendendo a todo o Conselho, por esse espaço plural e democrático, que é o tema até que guiou aqui a minha fala, esse exemplo concreto que a Escola Paulista da Magistratura nunca se furtou a dar. Então, obrigado a todos. Antônio? Obrigado. Paula, Luiz. Bom dia, Obrigado. bom trabalho a todos. Até mais. Obrigado.